O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade São Francisco de Assis, nessa noite santa, a noite mais importante que nós já tivemos no mundo. Tanto é assim que a partir dessa noite foi dividido até o tempo. O que aconteceu antes dessa noite e o que acontece depois dessa noite, antes de Cristo e depois de Cristo. Marcou a mudança total na história da humanidade. A leitura do Santo Evangelho, ela nos narra um fato que todos nós conhecemos de cor. Colocando aqui como um decreto desse César Augusto, que era o dono do mundo todo, venceu o mundo todo, inclusive a Palestina, e os povos dominados tinham que obedecer, e tinham que pagar imposto, e tinham que mandar os seus filhos para servir como soldado em defesa desse grande reino que era o Império Romano da época. Aí ele vai fazer mais coisas ainda, fazer um recenseamento para saber quantas pessoas tem, para poder exatamente cobrar o dinheiro de todos. E aí entra o nosso fato: Maria, nesse momento, em Nazaré, estava grávida. E como José era da família descendentes de Davi, e a cidade
de Davi era Belém, então eles tinham que caminhar de Nazaré. É uma subida para Jerusalém. No mapa aparece Nazaré e Belém, mas é uma subida de Nazaré até Belém, que tem mais ou menos uma distância de 130 quilômetros. E eles foram lá obedecendo a ordem desse grande imperador chamado César Augusto. E aí nós temos esse fato muito importante do nascimento de Jesus. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias do parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui tem um detalhe que é importante a gente conhecer um pouquinho. Quando a mulher, de acordo com o livro do Antigo Testamento, vai dar à luz, se dá à luz, ela se torna impura. E todo mundo que toca nela também se torna impuro. Portanto, se ela fica na hospedaria, o que vai acontecer? E dá à luz na hospedaria, ela acaba, na linguagem do Antigo Testamento, fazendo com que todos se tornem impuros. Por isso, encontrou lugar e foi ter que encontrar outro lugar, no caso, como nós conhecemos, uma gruta, né? E aí ela deu na manjedoura, na parte de trás, onde não costuma ficar mais o pessoal, a hospedaria, e deu à luz a esse menino. É interessante perceber, ela o enfaixou, palavra que vai ser usada mais tarde, e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o primeiro fato, o nascimento de uma criança. Uma criança sem importância nenhuma, como todas as outras crianças nascem. Ela nasceu até numa situação mais difícil, né, num lugar onde não tinha as coisas básicas necessárias, inclusive pela questão da saúde. Aí entra o segundo fato agora, os pastores. É interessante que os anjos aparecem aos pastores, e os pastores eram as pessoas consideradas as mais pecadoras. Como eles não tinham terras, e eles viviam das ovelhas, tomar conta das ovelhas, eles invadiam quer dizer, ocupavam. Terra que não tem nada, tem a grama, eles levavam e entravam numa terra, noutra terra. Eram esses pastores que não tinham acesso, portanto, considerados pecadores, não podiam ir no templo, nem podia fazer o sacrifício do perdão, era totalmente da última categoria, né? Esses são dados importantes para entender a quem é que Deus marca a sua presença, né? Sempre aos mais pobres, aos mais abandonados. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. E o anjo vai dizer a palavra. O anjo, porém, disse para os pastores: não tenhais medo. O anjo apareceu a Zacarias. Medo. Não tenha medo. Apareceu a Maria. Medo. Não tenha medo. Agora apareceu aos pastores. Medo. Não tenha medo. Esse assunto do medo tem que ser bastante aprofundado, porque o que, infelizmente, os grandes e poderosos usam para com o povo mais simples, mais pobres, tentar gerar medo dentre eles para não reagir, ameaçar. É o medo, tem que trabalhar. O medo não deixa a pessoa se desenvolver, a pessoa se encolhe dentro de si, se afasta, se esconde, não participa, não sai de casa. Então, o medo é um dos assuntos muito importantes que esse menino veio nos ajudar a vencer, o medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Qual é o anúncio da grande alegria? Que será para todo o povo. É interessante que no nascimento de Jesus, agora não vai ser só para o povo de Israel. Jesus vai nascer do povo de Israel, porque Maria era do povo de Israel, José era do povo de Israel, vai nascer então dentro da cultura toda do povo de Israel. Porém, a missão dele não vai ser para o seu povo apenas,
mas vai ser para todo o povo, como disse aqui, que será, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. E vai repetir 2 vezes isso. Hoje, e esse aqui é o anúncio, hoje na cidade de Davi, notem bem que a cidade de Davi não era o que foi colocada posteriormente, o que está em todos os livros da nossa liturgia, que é Jerusalém, que era a capital onde estava construído o templo. A cidade de Davi é Belém, uma cidade sem importância nenhuma, uma aldeia pequenininha, mas lá que nasceu Davi. Mas depois transportaram a sede do reinado de Davi, para a capital, Jerusalém. Mas a cidade de Davi, e onde Jesus nasceu, é exatamente nessa pequena aldeia de Belém. Hoje, na cidade de Davi, portanto em Belém, nasceu para vós um Salvador. Aquele que vem salvar seu povo, inclusive o nome Jesus, Mateus diz no seu Evangelho, lemos durante a semana, e seu nome será Jesus. Porque vai salvar, é o Salvador do seu povo, aquele que gera vida, aquele que dá a vida. A palavra Yeshua, né, no original, o Padre Zezinho tem uma música sobre Yeshua, cantamos na Semana Santa, que significa aquele que dá a vida, que gera a vida. Agora, isso vos servirá de sinal. Como que eles vão saber quem é o Salvador, entre tantas outras crianças que nascem também? Isso vos servirá de sinal. Veja qual é o sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Qual é a especialidade dele? Qual é o sinal diferente dos outros? Nenhum. Igual a que nasciam todas as outras crianças dos pastores, inclusive. As pastoras que acompanhavam o marido e ficavam à noite, quando chega o dia vai dar a luz, igualzinho a que Maria deu a luz. Isso é muito importante a gente perceber. Não teve nada de especial. Não foi no palácio do rei que ele nasceu. Foi como nascem todas as outras crianças da periferia, do mundo todo, igualzinho, parto normal, dentro de casa, com a ajuda das parteiras que costumam com certeza ter, gente que entende um pouco mais para ajudar, mas igualzinho. Por isso que ele fala, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas, deitado numa manjedoura. Esse é o sinal que ele que é o Salvador. Gente como a gente, carne como a carne, osso dos nossos ossos. Isso é muito importante a gente descobrir. E de repente juntou-se ao anjo que anunciou para os pastores uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, sempre a glória dita a Deus, e paz, e aí junto com a glória de Deus, e a glória de Deus vai consistir exatamente nisso, a paz na terra aos homens por Ele amados. E Ele ama todos, Ele quer a todos, porém nem todos seguem, nem todos aceitam. Mas é Deus que é Pai, que é Criador. Jesus nos mostrou isso no seu Evangelho. Ele é Pai de todos. É a novidade que trouxe para nós o Evangelho de Jesus Cristo quando Ele cresceu, dizendo que todo ser humano que nasce em qualquer lugar do mundo, seja que for, e no lugar que for, ele é filho de Deus, como eu sou, como seu filho é, como você é, como os outros é, como o japonês é, como o indiano é, como o brasileiro é, como o americano é. E é por isso que a gente sente dor, porque quando, como na terra de Jesus, agora estão continuando matando lá em Gaza e lá em Israel, Gaza fica em Israel, matando e matando principalmente crianças e matando principalmente mulheres, né? 40 mil, é muita gente sendo morta, são irmãos. Quanta gente que está morrendo na África, nós não ficamos sabendo. Muitos e muitos lugares e países, a África tem 50 países, né? A gente pensa que é um lugar só.
É 50 países que tem na África, e muita pobreza, muita miséria, muita gente morrendo, muita criança morrendo. São irmãos. Essa é a novidade que Jesus Cristo vai nos trazer no seu ensinamento. Todos nós somos filhos de Deus, e Deus quer o bem para todos nós, igualmente para todos. Não quer fazer e não faz preferência nenhuma, assim como a mãe, também com os seus filhos, seja 4, 10, 15, ela não quer fazer distinção entre os filhos. Só que ela presta mais atenção e atende um pouco mais daqueles que são mais frágeis, mais fracos. Por isso aquela ideia da opção de Deus pelos pobres, os pobres, aqueles que estão sofrendo mais, que estão abandonados, que estão ficando doentes, que são desorientados, independente da sua situação econômica. Temos muita gente abandonada, se desviando, também rica. Também eles são filhos de Deus e precisam de atenção especial. Portanto, a glória de Deus, isso Dom Oscar Romero, hoje Santo Oscar Romero, exatamente ele diz isso. A glória de Deus se manifesta quando realmente há paz, realiza a paz. A paz é a palavra-chave. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos muitas vezes, isso está contido também na primeira leitura, mas no Evangelho de Marcos, a definição que ele coloca, o que é o reino de Deus que Jesus Cristo trouxe para nós do Pai? É que todos vivamos em paz uns com os outros. Qual é a vontade de Deus para com todos nós, seus filhos? É que todos nós, seus filhos, nos reconheçamos como irmãos e vivamos em paz uns com os outros. O projeto de Deus é simples assim. Por isso que todas as pessoas no mundo todo que promovem a paz, que vivem a paz, que vencem as guerras, o ódio, a vingança, e procurar se reconciliar, e tem misericórdia, e se refaz, e se corrige, e cresce, e aumenta a fraternidade, todos esses estão evangelizando, todos esses estão vivendo o projeto de Jesus Cristo. Mas, para a gente entender um pouco o significado dessa leitura do Evangelho, a Igreja nos colocou nessa noite a primeira leitura, tirada do capítulo 9 do profeta Isaías, que é muito importante, que tem a ver inclusive com a luz. O povo que andava na escuridão significa perdido, sem força, abandonado, né? No escuro, como no túnel, o escuro, não enxerga lá na frente nada de possibilidade de poder sair desse túnel, da escuridão. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, quer dizer facilmente, sombras da morte significa estar mais perto de morrer, sofrer e morrer do que de viver. Então, para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandecer. Essa luz que durante as 4 semanas do Advento, vocês têm aí as 4 velas, né? Nós trouxemos uma pequena luz, segundo domingo mais luz, de terceiro mais luz, quarto domingo mais luz, mas nada tem a se comparar com a grande luz que é Jesus, nas palavras inclusive de um dos cantores nossos famosos, Roberto Carlos. Essa luz só pode ser Jesus. Então a primeira leitura, ela vai colocar, eles vão buscar essa leitura de um projeto que o profeta vislumbra lá no futuro, do seu desejo como deve viver o povo, principalmente esse povo abandonado, que ele está vislumbrando que precisa acontecer. Eles precisam viver em paz. Eles precisam vencer essa escuridão, essa maldade. Todos os profetas anunciaram, porque os reis em que eles viveram, em vez de tomar conta do povo, criar fraternidade, partilha, justiça, que é mencionada na nossa leitura aqui, justiça e paz, em vez de preocupar com isso, com todo o povo, eles organizavam a sociedade para seus próprios interesses, e a maioria fica abandonada. O profeta vai gritar, vai dizer: isso é injusto, não pode ser assim, isso não é de Deus, esse rei não é de Deus. E ele vislumbra um dia, uma mulher vai dar à luz, e essa criança, ela vai nos trazer a fraternidade e a paz. Mas ele não sabia,
de Jesus. Ele estava dizendo, olha, precisa chegar esse dia de vivermos melhor, como nós também, diante de situação de miséria, de exploração, de abandono, de ganância que nós vivemos, no nosso coração, qual é o desejo que nós temos? Um dia vai chegar que a gente vai viver melhor. Um dia vai chegar que meu filho vai vencer o problema que se encontra. Um dia vai chegar que nós possamos construir uma sociedade mais justa, mais digna. Esse é o profeta que vislumbra. Quando vai acontecer isso? Olha, esse profeta Isaías, ele pregou 800 anos antes de Cristo. Ele estava pensando que o próximo rei ia fazer isso, não fez. Outro rei não fez, o outro rei não fez, até chegar o tempo de Jesus. Aí, Jesus fez. Deus mandou o seu Filho se encarnar no meio de nós para nos mostrar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa. Por isso que ele vai dizer aqui, fizestes crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifadores na colheita. Alegria que se faz quando dá a colheita e recolhe, grande festa. Quando termina tudo, faz uma grande confraternização. Ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos após ganharem a guerra. Pois o jugo que oprimia o povo, quer dizer, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abataste, como na jornada de Madian. E aí vai dizer, botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue por causa da guerra, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Não é por aí que vai encontrar a paz, pela guerra. Não é pelas armas. Não é aumentando a compra de revólveres e outros instrumentos de defesa que vai trazer a paz. Tudo tem que ser queimado. Infelizmente, na nossa sociedade ainda, fruto de uma consequência dramática que nós vivemos, aumentou muito as pessoas querendo comprar revólveres e outros aparelhos de defesa para matar o outro, em vez de melhorar, pioramos, infelizmente, constatado isso concretamente. Por que então? Quem que vai trazer isso? Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz nos ombros a marca da realeza. Ele vai ser o rei. Não como Davi, que depois ele se envolveu em guerras, matou muita gente, apesar de ser conhecido como aquele que uniu seu povo. Mas ele vai ser o arauto da paz. E esses são os nomes que vai dar a esse menino. Foi-nos dado um filho, ele traz nos ombros a marca da realeza, vai ser o rei, Jesus. Isso vai ser mostrado depois pelos presentes dos reis magos. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável. Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz, Príncipe da paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todos sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Eu queria dizer ainda mais duas coisas sobre a segunda carta que São Paulo escreveu a Tito. E São Paulo diz, olha, uma vez que esse Salvador nasceu, a nossa vida não pode continuar como era antes. Nós não podemos continuar odiando, não podemos continuar sendo valentes, pisando nos outros. Não podemos continuar nos enganando, iludindo os outros. Nós não podemos continuar dominando. Então ele diz assim, a graça de Deus, que é Jesus, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todas as pessoas do mundo, não só para o povo de Israel.
ela, a graça de Deus, que é Jesus, nos ensina duas coisas: abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e do outro lado, a viver neste mundo, não o outro não. Não depois do cemitério, não. A viver no mundo em que Deus nos colocou, neste mundo, portanto, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, e aí vai fazer referência, Paulo, à sua entrega, porque é que ele morreu para nos salvar. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade, nos tirar de todo o mal, de todo o vício, e purificar para si um povo que lhe pertença, e que se dedique, um povo que se dedique a praticar o bem. Quem é de Jesus é esse projeto. Abandonar a maldade, vencer os vícios e se propor a viver com equilíbrio, justiça e piedade. E se dedique a praticar o bem. Portanto, seja que for, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que ela pratique o bem, ajude os outros, seja solidária, sempre tem como propósito de ajudar, mesmo que caia, faz parte da nossa natureza, cair, se machucar, normal isso, mas o importante é que se lhe faz. Mas um dos projetos grandes nessa noite que precisa ser assumido, eu sou seguidor desse que veio me salvar e me abrir esse caminho, essa perspectiva. Portanto, meu compromisso sempre é fazer o bem, é construir a vida, é ajudar os outros para criarmos sempre fraternidade e paz, que é a grande vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.